Segunda-feira, 11 de março de 2024. Começa agora o novo SBT Brasil. Em entrevista exclusiva, o presidente Lula diz que é apenas pensar somente nos acionistas, mas em todos os brasileiros. Os detalhes da conversa que eu tive com ele esta manhã em Brasília, você acompanha logo após esta edição. Ao longo da nossa edição, que começa agora. Veja comigo os outros destaques de hoje. Exclusivo, investigadores da Polícia Civil de São Paulo flagrados negociando propina de R$ 1 milhão com uma empresa que aplicava golpes financeiros. 4 pessoas da mesma família morrem por suspeita de intoxicação por queima de combustível no Rio Grande do Sul. Sem trégua no Ramadã, período sagrado para os muçulmanos, começa com mais mortes por bombardeios na faixa de Gaza. A princesa Kate Middleton admite que editou foto em que aparece com os filhos, após agências de notícias apontarem manipulação. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Boa noite. Como diria o rei Roberto Carlos, que prazer rever você. Exclusivo, o SBT Brasil mostra agora o flagrante de um pedido de propina de R$ 1 milhão. 4 investigadores da Polícia Civil de São Paulo foram afastados depois de negociar o valor com os donos de uma empresa que aplicava golpes financeiros em comerciantes do país inteiro. A central de golpes funcionava no 6º andar deste prédio, na zona sul da capital paulista. 19 funcionárias trabalhavam assim, segundo a Polícia Civil, aplicando golpes pelo telefone. Eles conseguem fazer com que as vítimas assinem um contrato onde está oculto ali que haveria uma cobrança de mensalidades. E o serviço não é prestado. Os donos da empresa são esses homens: Alexandre Henrique Alves Figueiredo e Gabriel Mateus de Oliveira, acusados de estelionato. Segundo investigadores, eles são donos de outras empresas que aplicam diversos golpes. 4 policiais da Delegacia de Estelionatos do Departamento de Investigações Criminais, o DEIC, vieram até a sede da empresa para apurar os golpes. Chegando aqui, eles optaram por um outro caminho. Os investigadores exigiram propina para livrar os donos da empresa. O que eles não sabiam é que na sala de reuniões tinha uma câmera que gravava até o áudio das conversas. Foi no dia 1º de fevereiro. Estão na sala o advogado da empresa que tinha acabado de ser chamado e 4 investigadores: Alexandre Ribeiro Faz, Antônio Carlos Moretti, Altair Barbosa Araújo e Paulo Wilson Aprile. Alexandre foi direto. Pode falar para o Alexandre e para o Gabriel, se pagar alguma coisa, a gente não cita eles, eles nos forneceram. Vamos tentar, se for tentar 1 milhão, a gente tenta ver se a delegacia topa. E aí eu vou forçar para topar. Mas daí vira bastante no ar. Você acha que uma empresa deve ter 1 milhão? Eles faturam a cada 4 meses 1 milhão? De repente, os policiais percebem a câmera instalada na sala. O investigador, que ficou em silêncio o tempo todo, levanta e vira a câmera para a janela. E o pedido de propina é repetido. Mas para tentar sair pela porta Mas a corrupção não teria dado certo. O telefone de um dos policiais toca no meio do acerto. Era o chefe dos policiais da delegacia. Ele queria saber o motivo da demora. Os suspeitos tinham que ser levados para a sede e a ordem foi cumprida. Todas as funcionárias foram indiciadas por associação criminosa. Pagaram fiança de 1 salário mínimo cada e foram liberadas. Os donos da empresa procuraram a Corregedoria da Polícia Civil. Nós imediatamente determinamos que os policiais fossem afastados imediatamente das suas funções investigativas. Hoje eles se encontram suspensos.
e o caso está sendo apurado pela Corregedoria. A mesma câmera gravou o advogado Antônio Basílio Filho falando com os donos da empresa pelo telefone, logo depois da exigência da propina. Eu cansei já de falar para vocês, não deixam nada que compromeça. Está tudo aqui dentro. O advogado já foi ouvido pela Corregedoria e negou a corrupção. Por telefone, ele defendeu a honestidade dos investigadores. Enquanto o senhor estava lá, não houve essa pedida. Não, para mim não. O que se fala de 1 milhão é com referência ao faturamento do golpe em que eles dão a nível Brasil. Os 4 investigadores entregaram os distintivos e as armas para a Corregedoria e respondem agora a um processo administrativo. Procuramos Gabriel e Alexandre, os donos da empresa, mas em poucos dias eles fecharam o escritório e não foram localizados. Os investigadores, suspeitos de corrupção, não quiseram dar entrevista. Mas para tentar sair pela porta é horrível. Excelente a reportagem do repórter Fábio Diamante. E como diria Boris Casoy, no TJ Brasil, aqui mesmo do SBT, isto é uma vergonha. E agora vamos dar um giro pelo Brasil com os nossos repórteres. Simone Queiroz em São Paulo, Liane Borges, quanto tempo, Liane? Direto do Rio de Janeiro, Paola Cuenca de Brasília. Vamos começar com São Paulo, porque a Corregedoria Geral da Fundação Casa vai apurar a fuga de 8 adolescentes de uma unidade da capital. Simone, como é que esses internos conseguiram fugir? Conte-me tudo, não me esconda nada. Boa noite para você. Olá, boa noite. Eles conseguiram fugir, César, aqui pela porta da frente. Essa fuga começou quando alguns adolescentes estavam sendo atendidos no ambulatório e conseguiram render um funcionário com um mata-leão. Em seguida, os agentes vieram em socorro e passaram pela gaiola, que é aquele espaço intermediário que hoje a gente costuma ver com frequência nas portarias dos prédios. Foi nesse momento que os adolescentes conseguiram escapar. Um deles já foi recapturado, mas ainda são 7 nas ruas de São Paulo. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Casa, essa fuga só foi possível porque os vigilantes da gaiola e também do controle da portaria, que são terceirizados, não estavam no local, porque eles não estariam recebendo os salários desde fevereiro. A Fundação Casa afirma que está com os pagamentos em dia com a empresa e que os próprios servidores das unidades da Fundação Casa estão cobrindo essas ausências. Mas será que está funcionando? César. Boa pergunta. Obrigado pelas informações. Simone, de São Paulo, vamos fazer uma ponte aérea para o Rio de Janeiro, onde foi enterrado hoje o corpo do jovem que morreu eletrocutado em um grande festival de música. Liane Borges traz os detalhes para a gente. Quanto tempo, Liane? Boa noite para você. Olá, César. Boa noite para você. Prazer em revê-lo. Nós estamos aqui no Rio Centro, local onde aconteceu a tragédia na zona oeste do Rio. O jovem recebeu uma descarga elétrica ao encostar em um food truck. Segundo testemunhas, o estudante de educação física, João Vinícius Simões, de 25 anos, estava molhado por causa da chuva. A família acredita que houve negligência do festival de rock I Wanna Be Tour, que não recebeu suporte da organização do festival. O Rio Centro lamentou o ocorrido e informou que a equipe de socorro atendeu prontamente a vítima. O evento tinha autorização do Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil informou que o local não foi preservado para a perícia, mas que apura as responsabilidades. Volto contigo, César. Obrigado pelas informações. Da capital fluminense, nós vamos para a capital federal. Vamos para Brasília, ao vivo. Paola Cuenca traz informações sobre o novo depoimento do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. Boa noite para você, Paola. Boa noite, César. Boa noite. 4h30 de depoimento, viu? Mauro Cid chegou à sede da Polícia Federal em Brasília, acompanhado do advogado, por volta das 3h da tarde. Vale lembrar que o ex-ajudante de ordens fechou um acordo de delação premiada no ano passado e, por isso, ele pode ser chamado para prestar novos depoimentos quando os investigadores sentirem que há essa necessidade. Mauro Cid tem colaborado, principalmente, no inquérito que apura a existência de um suposto plano golpista no governo de Jair Bolsonaro que tentaria impedir a posse de Lula. A expectativa
expectativa para o depoimento de hoje é que Mauro Cid dê mais informações ou até mesmo confirme pontos que foram trazidos em outros depoimentos, como o do ex-comandante do Exército, Freire Gomes. E aqui mais um detalhe, viu, César? Porque por ser colaborador, Mauro Cid não pode mentir nos depoimentos, sob a pena de ter esse acordo cancelado com a Justiça. Obrigado pelas informações. Paola, Liane, Simone, uma ótima noite para vocês. Nossas equipes permanecem de plantão e podem voltar a qualquer momento com mais informações, sempre ao vivo. Em entrevista exclusiva ao Novo SBT Brasil, o presidente Lula afirmou que a redução na conta de luz é uma das metas do governo. Ele também negou os boatos sobre a Erni. Confira a parte da conversa agora. Presidente, em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber e conceder essa entrevista na estreia do Novo SBT Brasil. O prazer é meu, César. Bom, a economia traz bons números, um crescimento do PIB de 2,9%, um aumento na renda do trabalho, mas paralelo a isso, presidente, foram divulgadas 3 pesquisas na semana passada, dizendo que a sua popularidade caiu diante dos brasileiros. Como é que o senhor explica essa queda, se é que o senhor acredita em pesquisas? Primeiro, nós temos que fazer 2 coisas distintas, falar da economia. A economia está bem, mas não está tão bem quanto a gente espera que ela esteja, porque nós vamos trabalhar para a economia ficar muito melhor. A segunda coisa é que a pesquisa é uma fotografia. E a gente tem que entendê-la como uma fotografia, em função do momento que você está vivendo. E você utiliza a pesquisa não para ser conta, para ficar muito feliz ou muito triste com a pesquisa. Você utiliza a pesquisa como um instrumento de ação e de mudança da tua estratégia de governo. Eu tenho certeza absoluta que não tem nenhuma razão para o povo brasileiro me dar 100% de popularidade, porque ainda nós estamos muito aquém daquilo que nós prometemos. Para a sociedade estar feliz com o governo, é preciso que a economia esteja crescendo, é preciso que o salário esteja crescendo e é preciso que o preço da comida esteja baixando. Ou seja, o preço da carne já passou, mas o preço do arroz está alto, o preço do feijão está errado. E o que está muito alto? O preço da energia. O trabalhador pobre, a pessoa que mora numa casa simples, ele está pagando proporcionalmente mais energia do que paga um rico. Porque o rico compra energia no mercado livre e o pobre compra no mercado regulado. E quando você dá subsídio para o mercado livre, quem paga o preço é o povo pobre. Então o meu ministro de Minas e Energia, o meu ministro da Fazenda sabem que uma das coisas que nós temos que fazer é baixar o preço da energia para o povo, baixar o preço do arroz, baixar o preço do feijão, baixar o preço daquilo que vai na mesa para o povo trabalhador. Essa é uma coisa essencial para que você possa voltar a ter credibilidade junto ao povo brasileiro. O país nunca esteve tão polarizado como está agora. Por falar em pesquisa, a Quest divulgou agora uma nova pesquisa dizendo que cresceu para 83% da população essa divisão entre direita e esquerda, um crescimento de 19 pontos. O que isso dificulta o seu trabalho, o que isso dificulta a vida do brasileiro? E eu vou mais além. As redes sociais, elas contribuem para essa guerra, para que as pessoas fiquem mais acirradas? A regulamentação das redes sociais pode servir para ajudar isso ou pode ser visto como censura, presidente? A primeira polarização não é um privilégio brasileiro. A polarização é uma coisa mundial. Você está vendo o que aconteceu em Portugal ontem. Ontem, a extrema-direita cresceu, saíram de 12 deputados para 48 deputados. E a direita mais liberal ocupou, o governo, porque ganhou por 2 votos do socialista. Mas aí tem nos Estados Unidos a polarização, ela é igual ou muito maior do que aqui. Eu não me preocupo com a polarização, porque o Brasil foi polarizado entre PSDB e PT durante muito tempo. Verdade. Foi assim em 89, foi assim em 94, foi assim em 98, foi assim em 2002, 2006. Agora o Brasil está polarizado entre 2 pessoas, porque na verdade são 2 pessoas, não são nem 2 partidos, porque o meu partido existe, o partido deles não existe. É uma legenda eminentemente eleitoral. Então é o seguinte, essa polarização ela é boa se a gente souber trabalhar os neutros para que a gente possa construir maioria e governar o Brasil. Eu acho que o mundo vai continuar assim. O mundo está muito polarizado em todos os continentes. Eu agora participei de reunião na União Africana, tem muita polarização. Eu participei de uma reunião no CARICOM, dos países do Caribe, tem muita polarização. E participei da CELAC, os países da América Latina, tem muita polarização. Mas o senhor acredita que não apenas no Brasil, mas no mundo todo, as redes sociais contribuem para isso também? Contribui porque a rede social
ela é um benefício e um malefício ao mesmo tempo. Mas o senhor ou o seu governo pensa em regulamentar? Não, veja, eu acho que é preciso ter uma regulamentação. Mas não vai ser visto como censura, não, presidente? Essa regulamentação tem que ser resultado de um longo debate com a sociedade brasileira, com as pessoas que entendem desse assunto, com os especialistas, com os usuários. Porque, veja, você não pode confundir liberdade de expressão com o uso da liberdade para você fazer maldade. Ele é rico e pobre ao mesmo tempo. Como que um país que produz tanto alimento, que exporta alimento, inclusive, passa tanta fome? Quando o senhor assumiu, 33 milhões de brasileiros estavam com fome, presidente. O que o seu governo fez até agora e o que pretende fazer daqui para frente para melhorar essa situação? Então, primeiro devo dizer uma coisa. Nós já acabamos com a fome a ver no Brasil. Em 2014, a ONU anunciou que a fome tinha sido terminada no Brasil. O problema da falta de comida na mesa das pessoas não é nem a falta de produção no campo e nem a falta de vontade das pessoas ter acesso ao alimento. É que falta recurso. Você veja, nós temos no mundo hoje por volta de 735 milhões de seres humanos que vão dormir toda noite sem ter o que comer. Enquanto isso, o mundo produz alimento para todo mundo. O que precisa é ter dinheiro para as pessoas comprarem esse alimento. Na hora que tem dinheiro para comprar, as pessoas vão produzir mais. Na hora que as pessoas produzirem mais, as pessoas vão comprar mais. E aí você cria um círculo virtuoso e todo mundo vai comer. É importante as pessoas lembrarem que eu só tenho um ano de governo. E esse ano foi o ano da reconstrução. Foi o ano de colocar a casa em ordem. Foi o ano de arar a terra, de plantar. Agora é que nós temos a obrigação de chamar a sociedade brasileira para, junto conosco, colher o bem-estar que nós queremos para a família brasileira. Por falar em família, presidente, quem é dependente do Bolsa Família pode esperar um investimento que tanta gente está falando vai ser incluído nessa? Não existe essa bobagem de Vale Carne. Não existe? Não existe essa bobagem. É uma bobagem muito grande, porque, veja, esse aqui foi o seguinte: um cidadão entregou uma carta ao ministro. E esse ministro colocou a casa, mandou a carta para a Casa Civil e disse para a imprensa que ia estudar. Sabe, o que na verdade vai acontecer é que nós precisamos baixar o preço da carne. E o preço já passou. É importante lembrar que o preço da carne baixou, sabe? Não baixou o tanto que a gente queria, mas já baixou muito o preço da carne. Eu ri muito quando eu vi a notícia do Vale Carne. Sinceramente, eu vi muito. Eu não acreditei que pudesse ser verdade. Agora, presidente, o Brasil é um dos países que mais cobra impostos no mundo. A reforma tributária foi comemorada pelo seu governo. Já muita gente tentou fazer e não conseguiu. O senhor fez agora. Traduzindo isso para o público que está nos acompanhando, o povo brasileiro vai ser ajudado de que forma com essa reforma tributária? Os ricos vão pagar mais para o pobre pagar menos imposto? A ideia é essa. A ideia é essa. Ou seja, ainda tem um processo de regulamentação que eu penso que nesses próximos 6 meses a gente vai ter que regulamentar. A ideia é fazer com que as pessoas que ganham mais paguem mais, as pessoas que ganham menos paguem menos. E eu tenho um compromisso, que é um compromisso de campanha, de fazer até o final do meu governo que todas as pessoas que ganham até R$5.000 não paguem imposto de renda. E nós vamos fazer isso. Tá? É importante ter em conta que a gente vai fazer isso. E o que nós queremos, na verdade, é fazer com que a gente tenha uma política tributária que penalize menos também o setor produtivo. É preciso que a gente incentive as pessoas a produzirem para que a gente tenha mais gente investindo, mais gente gerando emprego, mais gente pagando salário e mais gente vivendo bem nesse país. Agora tem que... O que eu espero é que na regulamentação a gente não piore aquilo que nós aprovamos, sabe, no principal da lei. Mas eu estou otimista porque eu ainda tenho quase 3 anos de mandato, eu tenho muita coisa na cabeça, não é ideia não, porque ideia é o seguinte, nós já colocamos tudo no papel, agora é executar, agora é cobrar, agora é trabalhar, agora é fazer as coisas acontecer, porque esse país precisa de uma chance.
A seguir, você vai ver, na segunda parte da entrevista com Lula, o presidente fala da polêmica sobre a distribuição dos lucros da Petrobras. Futebol, Kleber Machado comenta a vantagem do Flamengo no Fla-Flu e também os classificados para as quartas de final do Paulistão. E vai ter jogão no SBT amanhã. O melhor time do momento na Inglaterra, o Arsenal, encara o Porto, que tenta salvar a temporada. Aguarde, o SBT Brasil volta já. Gente, para tudo para ver a qualidade de Itaipava. Malte importado, lúpulo alemão e é produzida como o brasileiro gosta, viu? E tá aí uma cerveja levinha e refrescante. E tá pra mim esse verão e tá pra você essa Itaipava. Beba com saber. Tixa MP pode render prêmios. Promoção Acho X. É só comprar Tixa e cadastrar. E comprando amaciante concentrado IP, suas chances triplicam. Participe! Só falta prancha? Deixa comigo. E se doer, deixa com o novo Dorflex Max, com 2 vezes mais relaxante muscular e 2 vezes mais analgésico. Novo Dorflex Max. L is for V is very, very extraordinary. Easy. Aprecie com moderação. Nem todo omelete começa bem, mas todo omelete pode virar uma delícia. Prove delícia com creme de leite. Pronto, seu alarme Verisuri já está instalado. Agora, se alguém tentar entrar na sua casa... Verisuri Brasil vem no local? Nossa, que rápido. Tá, e se eu não responder, o que acontece? Aí a nossa central de monitoramento verifica as imagens e acionamos a polícia se uma invasão for confirmada. Então responde logo. Alarmes Verisuri. Proteção para sua residência e negócio. Ligue 0800 50 50 260 ou acesse verisuri.com.br. Sente a vibração porque que bom chegou. Eu tô na brisa. Que bom que tem, que bom, ai que delícia. E assim eu amo. Yeah, 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 yeah. Um sorvete no seu dia pra alegria acontecer. Que bom que tem, que bom. Proteger a natureza é também cuidar do nosso turismo. Algumas aves e mamíferos marinhos têm chegado às nossas praias. O governo federal monitora a situação de perto para manter segura a nossa produção de aves e alimentos e preservar a força do nosso turismo. Se estiver curtindo a praia e encontrar animais doentes ou mortos, mantenha distância e informe ao Serviço Veterinário Oficial do Estado. Proteger o Brasil da gripe aviária. Cuidar é da nossa natureza. E se você ousasse criar o seu caminho? No meu caminho, eu não conto tempo. Eu conto as ousadias. Medo? Com certeza. Mas se arrepia, é porque vale a pena. Luna Ousadia, uma fragrância exclusiva da Natura pra você. Hoje, após o Arena SBT, tem de noite. O SBT Brasil está de volta agora para falar de futebol. O Flamengo saiu na frente na primeira semifinal do Campeonato Carioca. O rubro-negro venceu o clássico contra o Fluminense por 2-0. Gols de Everton Cebolinha e Pedro. No outro duelo, Vasco e Nova Iguaçu ficaram num empate por 1-1. Os finalistas serão conhecidos no próximo fim de semana. O técnico Cuca falou pela primeira vez sobre a condenação por ato sexual com menor na Suíça. O técnico do Atlético Paranaense fez um pronunciamento neste domingo. Eu pensei que eu estava livre de minha angústia quando a resolução do meu problema lá na Suíça tinha acontecido, com a anulação, com a descondenação, com indenização. Mas não acabou. Que não acabou porque ela não dependia só de uma decisão judicial, mas também de entender o que a sociedade espera de mim. E na estreia do novo SBT Brasil, nós temos aqui ao vivo a presença do Kleber Machado. Muito boa noite, Kleber. Seja bem-vindo a essa casa que é extraordinária.
que me trouxe de volta. É um prazer ter você aqui junto comigo. Muito obrigado. Bem-vindo você, sucesso. Pode ter certeza que você vai acompanhar um bom jornal todo dia com você. Agora, foi muito importante esse pronunciamento do Cuca, né? Importante e necessário, né, César? Muita gente discute o tempo, se não demorou muito, faz quase 40 anos que aconteceu o que aconteceu, mas eu acho que há muito tempo eu acho que o Cuca precisava tomar essa decisão. Concordo. Se desculpar, começar a participar de ações que defendam a mulher. Nós, homens, precisamos participar mais e mais de campanhas contra a violência, a violência contra a mulher. E acho que o Cuca fez o que ele precisava fazer. Eu tenho a impressão que ele ficou mais aliviado e, como ele diz, a sociedade fica mais satisfeita com o posicionamento do Cuca. Beleza. Agora, olhando para as quartas de final, você acha que alguém se deu bem no Paulistão? O seu Corinthians está fora, Kleber? O meu Corinthians? O seu Corinthians? O seu Corinthians está fora. Ô César, o Corinthians era uma tragédia anunciada, como foi o campeonato. Depois de 5 derrotas consecutivas e 6 em 12 jogos, era muito difícil. Agora o Corinthians vai pensar na Copa do Brasil, quinta-feira tem jogo. Eu acho que ninguém se dá bem ou se dá mal, César, quando você tem 4 confrontos assim, que são disputados em partida única. A vantagem dos times que estão aqui à esquerda a vantagem é apenas jogar em casa. Mas, óbvio, o Palmeiras tem mais chance contra a Ponte, o Santos tem mais chance contra a Portuguesa, o Red Bull Bragantino contra a Inter de Limeira e o São Paulo tem um jogo difícil contra o Novo Horizontino. São Paulo que escapou, se suou frio. Sim. Agora o Palmeiras leva vantagem se chegar até a grande final, não é isso? Porque jogar em casa. O Palmeiras tem a melhor campanha, o Santos tem a segunda melhor campanha e o São Paulo tem. Os pontos continuam sendo acumulados e lá no final o time que tiver mais pontos vai fazer a final em casa, porque a final é a única fase que você vai ter 2 jogos. Jogos de ida e volta. Isso. Agora, e no Carioca, Kleber? Tem alguém? Porque olha assim, acho que no ano passado, não foi? O Fluminense também perdeu de 2-0, depois reverteu por 4-1. Agora está mais difícil? Está mais difícil, César, porque o momento do Flamengo é um momento melhor do que era no Campeonato Carioca do ano passado. E o Fluminense não está ainda este ano, apesar de ter ganhado a Recopa Sul-Americana, jogando o que ele já jogou, quando foi campeão da Libertadores e tal. Agora, sabe como é que é futebol? 2-0 para o Flamengo é uma vantagem muito grande. O Fluminense precisa ganhar por 3 gols de diferença. Se ganhar por 2, não adianta. E o Vasco foi surpreendido ontem por esse bom Nova Iguaçu, que fez, a gente está falando em campanha, a segunda melhor campanha do Campeonato Carioca. O jogo ficou empatado. Se houver outro empate semana que vem, o Nova Iguaçu se classifica. Então o Flamengo tem a vantagem, pode até perder por 2 gols de diferença, e o Nova Iguaçu pode empatar com o Vasco. Para muita gente está com cheirinho de Vasco e Flamengo a final do campeonato, mas eu não gosto de me arriscar. Kleber, muito obrigado por você estar conosco. Obrigado mesmo. Você abriu o jornal dizendo que, como Roberto Carlos, que prazer estar aqui com vocês. Eu diria, quando eu estou aqui, eu vivo esse momento ali. Obrigado, Kleber. Vamos nos ver sempre por aqui. Bom, o convite. Hoje, no programa do Ratinho, tem o Arena SBT. A gente vai discutir isso muito mais, vai falar do enfim, hoje tem o Arena SBT, depois do Ratinho. Eu não vou perder, vou assistir, vou acompanhar. Agora, pela Champions League, amanhã o SBT mostra Arsenal e Porto em Londres. O time português tem a vantagem do empate para avançar às quartas de final. A ausência de Gabriel Martinelli no último treino do Arsenal antes do duelo decisivo pela Champions é um mau presságio. O brasileiro ainda se recupera de um corte no pé e não tem presença confirmada na partida contra o Porto. Vai depender muito do que acontecer nas próximas 24 horas, disse o técnico Mikel Arteta, ainda em tom de esperança. Sem o atacante brasileiro, o Arsenal chegou à liderança do campeonato inglês no fim de semana e a equipe se vê em ascensão na reta final da temporada. Por aqui, o Porto trouxe a Londres a vantagem do empate para avançar na Champions League e com a remota chance de título na Liga Portuguesa, o torneio europeu virou a melhor opção para salvar a temporada. E a responsabilidade é assunto de família. Sabemos bem distinguir esses papéis, treinador-jogador, por isso acho que não há assim nada de relevante. Francisco Conceição não tinha 2 anos de idade quando o Porto venceu a Liga dos Campeões pela última vez em 2004, para viver essa alegria de novo. Você vai ver em instantes. O presidente Lula fala dos planos do governo para estender o Minha Casa Minha Vida à classe média.
Período sagrado para os muçulmanos, o Ramadã, começa com mais bombardeios e mortes na faixa de Gaza. E a polêmica e especulações em torno de uma foto manipulada da princesa Kate Middleton na Inglaterra. Aguarde, o SBT Brasil volta já já. A transmissão do futebol europeu no SBT tem o apoio de Sporting Bet. Acesse e faz um Sporting Bet aí. Heineken, sabor de Heineken, só Heineken. Sensodyne, creme dental número 1 no mundo para dentes sensíveis. E Pepsi Black, patrocinador oficial da UEFA Champions League. Diz aí, qual o lance mais decisivo do futebol? E do basquete? Do tênis? E o lance decisivo do vôlei? O lance mais decisivo de todos os esportes é o seu. Porque pra nós, a sua emoção é a nossa razão. Tá esperando o quê? Faz um Sporting Bet aí. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Aprecie com moderação. A sensibilidade dos dentes, ela se manifesta como uma dor que causa extremo desconforto. O creme dental Sensodyne, ele age na sensibilidade e resgata o conforto e a qualidade de vida do paciente. Eu recomendo o Sensodyne porque funciona. Lá lá, vai sair um sanduíche de mortadela ou perdigão. Tchau, tchau! Pão que dorme vira farinha de rosca. Mortadela Ouro Perdigão. É a mortadela de todo pão. Preço mais baixo Carrefour especial de Páscoa. Baixamos os preços para você economizar ainda mais. Alho, 1,78 a cada 100 gramas. Banana nanica, 2,99 o quilo no cartão Carrefour. Bisteca, paleta ou pernil a pururuca suínos, 12,85 o quilo. Tambaqui fresco, 13,99 o quilo no cartão Carrefour. Todos os biscoitos ou tabletes de chocolate leve 4, pague 3. Todas as colombas com 30% de desconto no cartão Carrefour. Carrefour, alimente o seu melhor. Muda pro PicPay. Quer fazer compras com maior cashback entre os cartões Black? Pede um novo PicPay Card Black. Muda pro PicPay você também. Sua vida com mais Pic. Pessoal, tá tudo bem. Podem continuar a festa, tá? Ô, Olivia, você conhece ela? Não. Mas eu tenho a impressão de já ter visto essa mulher antes. Eu também tenho. Fala a verdade. Você acha que ela é nossa mãe? Você não faz ideia do quanto eu esperei por esse momento. Daqui a pouco. Laura, tá tudo muito confuso pra mim agora. O que aconteceu? Onde é que você tava esse tempo todo, Laura? Mauro, você ainda acredita em milagre? A infância de Romeu e Julieta. O SBT Brasil está de volta trazendo informações ao vivo. 4 pessoas da mesma família morreram no Rio Grande do Sul. A suspeita é de intoxicação por queima de combustível. Nós vamos falar com a repórter Luciane Coman, direto de Porto Alegre. A polícia já sabe de onde saiu esse gás, Luciane? Conta pra gente. Uma boa noite. Boa noite, César. Olha, dentro da casa havia um gerador de energia porque não tinha eletricidade. O equipamento que sempre ficava no lado de fora foi colocado dentro da residência porque a família teve medo que ele fosse furtado. A mãe e 3 filhas de 3, 11 anos morreram. O companheiro dela e outras 2 crianças de 7 e 9 anos estão em estado grave. César. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite a você e a todos do Rio Grande do Sul. A polícia procura um homem que matou a ex-namorada e o dono do bar onde ela estava em Piracicaba, no interior de São Paulo. O suspeito sacou uma arma após discutir com a mulher e fez vários disparos. Além dela, um dos sócios do bar também foi atingido. Um outro homem foi internado em estado grave.
Durante uma perseguição policial, uma viatura da PM bateu numa moto com 2 suspeitos de tráfico de drogas em Porto Real, no sul do estado do Rio. O garupa fugiu e o menor de idade, que ficou preso nas ferragens, atirou contra o PM, que, mesmo ferido no olho, revidou e matou o rapaz. O PM foi socorrido e passa bem. Um motorista embriagado atingiu uma motocicleta numa rodovia no interior de São Paulo. Em seguida, o carro capotou. O jovem que pilotava a moto teve uma fratura na perna. O motorista pagou fiança e vai responder em liberdade. O Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos, começou hoje, sem sinais de trégua entre Israel e o Hamas. A reportagem é do enviado especial ao Oriente Médio, Sérgio Uti. A paz esteja com vocês, disse o grande mufti, maior autoridade islâmica em Jerusalém. Mas nem todos puderam visitar a Al-Aqsa, terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos. Essa é a nossa mesquita e vamos continuar rezando aqui, diz Adel, um dos muitos impedidos de ir à mesquita pela polícia israelense. Pior, bem pior, é para quem está em Gaza, onde o Ramadã começou com mais mortos, pelas bombas e pela fome. Pelo menos 12 crianças não resistiram. Problemas de logística impediram a saída de um navio ancorado no Chipre, com 200 toneladas de alimentos. A situação em Gaza é tão calamitosa que provocou uma reação até da sociedade israelense. Nesta segunda, 12 organizações de direitos humanos do país divulgaram uma carta aberta em que pressionam o governo de Israel por um cessar-fogo imediato, por um acordo que permita a libertação dos mais de 100 reféns ainda em poder do Hamas e pelo cumprimento das medidas impostas pela Corte Internacional de Justiça, facilitação da entrada de ajuda humanitária e proteção dos civis palestinos. Me ouve. E agora nós vamos conversar ao vivo com os nossos correspondentes sobre essa guerra que já dura mais de 5 meses e que já destruiu tantas vidas inocentes dos dois lados. Sérgio Uti, diretamente de Jerusalém, e Patrícia Vasconcelos, que fala com a gente direto da Casa Branca em Washington. Vamos começar com o Sérgio Uti, que traz uma notícia de agora à noite sobre mais um bombardeio. Não é isso, Sérgio? Uma boa noite para você, meu amigo. Boa noite, César, e bem-vindo de volta. Pois é, foi um bombardeio no Líbano, não na região de fronteira, como estava acontecendo, mas a 100 quilômetros de Israel, que ainda não se pronunciou, foi provavelmente contra o alvo do Hezbollah em outra frente dessa guerra, ainda sem solução, porque não há solução na frente principal. O Hamas acusa o Israel de não querer um cessar-fogo definitivo, e Israel está acusando o Hamas de protelar as negociações para insuflar o mundo islâmico durante o Ramadã. Aqui atrás de mim está a esplanada das mesquitas. Como a gente viu na reportagem, muitos palestinos, milhares, tentam ir até lá para fazer suas orações, mas não conseguem, são barrados pela polícia de Israel, que alega problemas de segurança. E para contexto, esse lugar onde eu estou, Jerusalém Oriental, é sob a ótica das leis internacionais, um território palestino ocupado por Israel, o que deixa a situação por aqui muito mais tensa. Obrigado pelas informações, Sérgio. Uma ótima noite para você. E agora nós vamos falar com a Patrícia, porque me parece que as relações entre os Estados Unidos, o governo americano, com o israelense, está um pouquinho arranhada. É isso mesmo, Patrícia? Conta para a gente. Uma boa noite para você. Isso. Boa noite, César. Boa noite a todos. Pois é, o presidente Joe Biden disse no fim de semana que a postura de Benjamin Netanyahu mais atrapalha do que ajuda Israel. Isso porque o premier israelense não facilita uma pausa nos bombardeios e também a entrada de mais ajuda humanitária. Biden ainda disse que um ataque israelense em Rafah, onde estão mais de 1 milhão de palestinos, seria cruzar uma linha vermelha, e ainda afirmou que não quer mais 30 mil mortos em Gaza, dando a entender que os números divulgados pelos palestinos são precisos. Netanyahu reagiu, disse que Joe Biden está errado e ainda provocou o presidente dos Estados Unidos, que é o principal aliado de Israel, dizendo, César, que pretende sim continuar com a ação militar. César. Obrigado pelas informações, Patrícia. Sérgio, uma ótima noite para vocês. Nós vamos conferir agora a segunda parte da entrevista exclusiva com o presidente Lula. Ele falou sobre a demora para a queda nos juros, a distribuição dos lucros da Petrobras e também os planos para incluir a classe média no programa Minha Casa, Minha Vida.
Os juros não continuam muito altos, principalmente para a população mais carente, mais pobre, que precisa de um financiamento, muitas vezes até para uma casa própria. No passado, os bancos públicos baixaram as taxas de juros e forçaram que os bancos particulares também fizessem o mesmo. O senhor acredita que é possível fazer isso novamente? Possível. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem nenhuma explicação os juros da taxa Selic estarem a 11,25. Não existe nenhuma explicação econômica, nenhuma explicação inflacionária. Não existe nada, a não ser a teimosia do presidente do Banco Central em manter essa taxa de juros. Eu sei que o Haddad sofre com isso, eu sei que os empresários todos sofrem com isso, eu sei que a sociedade brasileira tem uma expectativa muito grande, e me parece que o presidente do Banco Central, que é uma pessoa que até, sabe, eu tenho conversa civilizada com ele, que eu imaginei que ele ia ser um pouco mais prudente, mais rápido. Porque esse cidadão, quando ele deixar o Banco Central, ele vai ter que medir o que ele fez para esse país. Porque, na verdade, o que ele está fazendo nesse instante é contribuir para o atraso do crescimento econômico desse país. Nós vamos ter que ter paciência. Vamos ter que ter paciência na expectativa de que não se faça mais bobagem e que vá reduzindo a taxa de juros para que a gente possa sonhar em ter política de crédito para a pequena e média empresa, para pequenos e médios empreendedores individuais, para a cooperativa. A Petrobras, presidente, na semana passada, perdeu no valor de mercado mais de 50 bilhões de reais. Isso porque não quis repassar dinheiro para os sócios. Existiu uma intervenção do governo nisso ou não? É muito engraçado. É muito engraçado. Às vezes eu vejo a notícia assim, Petrobras cresce a 30%, Petrobras bateu o recorde de produção de gasolina, Petrobras bateu o recorde de exportação, Petrobras bateu o recorde de arrecadação. A gente não ganha com isso. É apenas uma empresa de pensar nos acionistas que investem nela, porque a Petrobras tem que pensar no investimento e em pensar em 200 milhões de brasileiros que são donos dessa empresa ou são sócios dessa empresa. Okay. O que não é correto é a Petrobras, que tinha que distribuir 45 bilhões de reais de dividendos, queria distribuir 80 bilhões de reais. E 40 bilhões a mais que poderia ter sido colocado para investimento, para fazer mais pesquisa, para fazer mais navio, para fazer mais sonda, não foi feito. Eu tenho um compromisso com o povo brasileiro que é de reduzir o preço da combustível, o preço da gasolina, o preço do gás de cozinha e o preço do óleo diesel. A gente não tem por que ter um preço equiparado a preço internacional, porque nós somos autossuficientes na prospecção de petróleo. Presidente, vamos falar do Minha Casa Minha Vida. É verdade que o senhor pretende ampliar esse benefício também para a classe média? A gente tem muito programa para construir casa para as pessoas mais pobres, que são as mais necessitadas. Mas tem uma faixa da sociedade brasileira, que são o pessoal que trabalha com você aqui na Câmara, que ganha 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil. Alguns ganham 9, um bancário, um metalúrgico, um químico, um gráfico. Então, o que nós precisamos é construir um modelo de financiamento de casa para que essa gente que está acima da faixa de 2 salários mínimos possa comprar uma casa. Quero que o cidadão, e eu era presidente do sindicato, eu ganhava na época o equivalente a uns 5 salários mínimos. Eu quero que as pessoas que ganhem 6, 7, 8 mil, 5 salários mínimos, 6, que as pessoas possam participar de um programa de financiamento do governo e que possa ter uma casinha de 100 metros quadrados, de 120 metros quadrados, sabe, ter um apartamento melhor, uma casa melhor. Vamos continuar cuidando das pessoas mais pobres, vamos continuar fazendo casa para as pessoas que, sabe, que ganham menos, mas a gente tem que construir casa para as pessoas, sabe, que têm vontade de ter uma casa e que nem são ricos e nem são pobres. Presidente, vamos falar de um assunto que o senhor gosta, que eu adoro, que é futebol, que é uma verdadeira paixão nacional. Mas a grande verdade é que o futebol brasileiro tem se envolvido com muitos escândalos, principalmente no exterior. Daniel Alves foi condenado na Espanha por estupro, Robinho foi condenado na Itália também por estupro. Ele pode cumprir a pena aqui no Brasil? Esse mês vai ser julgado aqui, não é isso? O que eu penso é o seguinte, todas as pessoas que cometerem crime de estupro têm que ser presas. As pessoas precisam aprender que a relação sexual
não é apenas o desejo de uma parte. É a concórdia das partes que estão em jogo. Então, um homem, um jovem que tem dinheiro, um jovem rico, famoso, praticar estupro e coletivo, e acha que não cometeu crime, acha que estava bêbado, queria ver. Sabe? Então, estupro é um crime imperdoável. Tá? Então, as pessoas têm que ser condenadas, têm que ser julgadas e têm que ser condenadas. O Robinho já foi condenado na Itália. E era para ele estar cumprindo pena aqui. Agora vai ser julgado esse mês. Eu espero, sabe, que ele pague o preço da irresponsabilidade dele, de ser um jovem que teve mais sorte do que 99% do jovem brasileiro, que ganhou muito dinheiro, que ficou muito famoso, não precisava fazer isso com a menina. Presidente, eu ficaria aqui com o senhor o dia todo conversando, nós temos um tempo. Eu deixei essa última pergunta aqui que eu quis fazer lá, eu falei, vou deixar para o final. O senhor ainda é a maior referência dentro do seu partido. O senhor fala muito em 2026. O senhor não será candidato à reeleição ou é muito cedo para se falar nesse assunto? Olha, é muito cedo para falar. Okay. É muito cedo para falar. Veja, eu trabalho com o objetivo de cumprir uma meta. As pessoas não podem esquecer nenhuma palavra que eu falei durante a campanha eleitoral e os compromissos que eu fiz com esse povo. Eu tenho boa memória, César. Eu tenho certeza de cada coisa que eu prometi para esse povo. E eu tenho certeza, sabe, que eu posso mentir para ele, mas eu não posso mentir para mim mesmo. Eu quero fazer desse país o melhor país da América Latina. Eu quero fazer desse país um país em que as pessoas voltem a ser felizes. Além do que, as nossas exportações estão crescendo, novos mercados estão se abrindo para o Brasil. O Brasil vai realizar o G20 aqui no Brasil, que é uma coisa muito importante. E o ano que vem o Brasil tem os BRICS aqui e ainda tem a COP30, que é a questão do clima. A gente sempre disse que Deus era brasileiro. Deus era brasileiro, mas agora Deus está aqui. Ele está botando o pé nessa terra, porque eu acho que Deus se deu conta de que é preciso ajudar esse país. Presidente, para a gente encerrar, que mensagem o senhor deixa para o povo brasileiro, para aquele que confiou o voto no senhor e também para aquele que não votou no senhor? Olha, a mensagem que eu quero deixar para o povo brasileiro, independentemente de quem que a pessoa vota, independentemente de qual time que a pessoa torce, ou independente de que religião que a pessoa professa. Sabe, enquanto cidadão, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto filho brasileiros, nascido nessa terra, acredite, nós vamos fazer desse país um país feliz para se viver. Nós vamos ter mais emprego, nós vamos ter mais salário, nós vamos ter mais educação, nós vamos ter mais cultura, nós vamos ter mais lazer e vamos ter mais prazer. Esse país está acontecendo agora e é isso que eu me comprometo com você, César. Antes de terminar o meu mandato, por favor, peça uma nova entrevista para a gente fazer uma avaliação do dia de hoje até quando chegar o mês de novembro de 2026, para ver como é que vai estar o país. Voltarei a Brasília para conversar com o senhor. Muito obrigado pela entrevista, presidente. Obrigado. Abraço, César. Aí, presidente Lula, você pode conferir no site do SBT News, no SBT News na TV, no Primeiro Impacto também desta terça-feira. Aponte agora o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Chegou a hora da gente saber como fica o tempo aí na sua região, o tempo, a previsão em todo o Brasil. Márcia, seja muito bem-vinda a esse novo SBT Brasil. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito bom mesmo estar com você também, César. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. E tem essa onda de calor chegando. Ela não disse nada, mas já tem alguns sinais, viu? Olha só, a gente vai mostrar aqui no mapa, César, parte do Mato Grosso do Sul já tem essa onda de calor. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, toda essa área aqui vermelha no mapa já está apresentando temperaturas mais altas. Já nessas áreas em laranja, como a gente pode mostrar, as temperaturas vão ficar de 3 a 5 graus acima da média, viu? Por exemplo, Porto Alegre amanhã, ó, já tem máxima de 35 graus, um calorão, viu, César? E aí o que acontece quando vem esse calorão? A umidade relativa do ar fica bem abaixo dos 30%. Mesmo os estados atingidos ali, ó, a gente já vê que eles já vão ter essa umidade, então o que precisa? Muita hidratação, tem que tomar ali, colocar um umidificador, colocar a roupa também para secar, a dona de casa, isso já pode fazer amanhã também. E vai chover, Márcia, mesmo com esse calorão, chove sim. Olha só, em boa parte do país, a gente vai mostrar o próximo mapa aqui, ó, essas áreas em verde escuro aqui
tudo chove, pancadas ainda um pouco isoladas. E os grandes volumes de chuva estão previstos lá para o norte do país, porque a gente vive lá no norte, né? Eu falo a gente porque sou de lá, o inverno amazônico, né, César? E é exatamente na sua terra que está acontecendo um fenômeno agora, é isso mesmo? Lá no Pará? Isso, juntou especialmente no Pará. Chuva com a maré alta, viu, César? Hoje, a maré atingiu 3,7 metros de altura e alagou ruas do centro de Belém. Até o mercado do Ver-o-Peso ficou assim, ó, debaixo d'água. No interior, estradas e orlas das cidades da praia também ficaram cobertas de água. O grande volume de chuva para essa época do ano piora toda a situação. E a Marinha já emitiu mais um alerta de maré alta para amanhã. César, eu volto com mais informações. Obrigada. Obrigado pelas informações, Márcia. Na cerimônia de entrega do Oscar, o filme Oppenheimer foi o grande vencedor da noite, que também ficou marcada por cenas inusitadas, como mostra a correspondente do SBT Brasil em Los Angeles, Cleide Klock. Oppenheimer. Não teve pra ninguém. Oppenheimer varreu a festa com 7 estatuetas, entre elas as principais. Melhor filme, diretor para Christopher Nolan e ator para Cillian Murphy. O intérprete do pai da bomba atômica fez um contraponto em seu discurso e dedicou o prêmio às pessoas que lutam pela paz. All my fellow nominees, I remain in awe of you guys, truly. A categoria de melhor atriz foi a que chegou mais indefinida à festa, mas uma das grandes favoritas subiu ao palco, Emma Stone, e levou a segunda estatueta da carreira. I am so deeply honored to share this. A atriz de Pobres Criaturas garantiu o 4º Oscar para o filme, que ficou apenas atrás de Oppenheimer. Mas quem animou a plateia foi Ryan Gosling, cantando I'm Just Ken, do filme Barbie. Outro ator que chamou a atenção foi John Cena, pela escolha do look, ou melhor, a falta dele, para apresentar a categoria de melhor figurino. Pouco antes, por causa justamente do figurino, a atriz e comediante Liza Koshy levou um tombo daqueles, ainda no tapete vermelho. Foi um dos momentos mais comentados da noite. Talvez atrás apenas da presença de Messi. Não o jogador argentino, mas esse cãozinho, astro do filme Anatomia de uma Queda. E que encerrou a cerimônia fazendo suas necessidades em Matt Damon. Eu daria um Oscar para ele. Essa foi a melhor cena, sem dúvida. Uma foto em que a princesa Kate aparece junto com os 3 filhos causou polêmica nas redes sociais. É a nossa última de hoje. O registro foi compartilhado em comemoração ao Dia das Mães na Inglaterra. Após várias pessoas comentarem que a foto tinha sido editada, agências internacionais confirmaram que havia sinais de manipulação. Entre eles, a manga da blusa da princesa Charlotte, que foi claramente alterada. A fotografia acabou sendo retirada dos bancos de imagens. O caso ajudou a alimentar ainda mais os rumores em torno da saúde de Kate, que não faz aparições desde que passou por uma cirurgia no abdômen há 2 meses. Hoje, a princesa de Gales emitiu um comunicado em que pede desculpa por confusão e admite ter editado a foto sozinha. Eu estou muito feliz em estar de volta ao SBT. Obrigado pela confiança, pela companhia. Hoje foi apenas o primeiro. Prometemos melhorar no decorrer do tempo em todas as linhas. Você fica agora com a novela Infância de Romeu e Julieta. Boa noite para você e até amanhã.